Nós vamos falar sobre os outros, cinematografia brilhante, referente à condição espírita. Então, uma moça, três pessoas vão procurar emprego numa casa. Uma senhora, a senhora Berta, a muda e um senhor Johnson. Eles batem na porta e aí a moça os convida para entrar. Eles estão ali fazendo um trabalho de um senhor Johnson é jardineiro e a outra é a empregada que não fala, e a dona diz: olha, pode tudo, mas não pode abrir as janelas, porque os meus filhos têm lúpus, têm uma doença autoimune da claridade, e que podem morrer, ter queimadura nas peles grave, ter problemas no pulmão, dilaceração, falta de ar. Então ela coloca isso tudo e começa esse mistério todo dentro da casa. A menininha, então, Anne, acorda, eles acordam, apaga as luzes todas, a cortina, apaga as luzes todas e ela sobe o degrau da casa e mostra a casa toda para a senhora. Lá mostrando a casa para a mulher, ela diz: olha, não, as portas começam a ser trancadas. Então, cada porta é trancada dentro do seu mundo. Então, ela está se trancando dentro do mundo psíquico que ela se encontra ali. Então, a chave na mão simboliza o controle. Ela tem o controle de toda a situação, tem o controle de tudo ali, e aí ela vai fazer isso meticulosamente naquele lugar ali. Nós não sabemos. Mas essa história decorre dentro da casa. E aí a moça está à procura do pai, que o pai foi para a guerra, eles são ingleses, e ele foi para a guerra do Hitler. Com isso, ele volta, ela procura, então, a sua filha Anne começa a ter pesadelos e dizer que tem crianças na casa, o Vitor, e que o Vitor é um espírito que mora na casa. Só que nós vamos ver essa história. Então a mãe começa a ficar apavorada e ouvir vozes, e com isso ela ouve vozes e ouve uma senhora idosa dizendo: nós estamos aqui, nós estamos aqui. A empregada, então, ela corre para a empregada e começa a dizer, a empregada fala para ela que existe dois mundos e que ela poderia ficar nos dois mundos. Ou seja, ela poderia viver nos dois mundos ali e que existiria dois mundos. E que a moça, a senhora, não consegue entender isso porque ela é muito católica e começa a fazer orações e rezar. Só que ela tem acessos de fúrias contínuos dentro da casa e uma perturbação, do qual ela vê a roupa de sua filha, bota a roupa de sua filha do batizado, ela costura, deixa a menina usar, e quando a menina está sentada brincando com o bonequinho, ela olha para a menina e não é a menina, é a idosa, a senhora idosa, velha da casa. E ela voa para cima da criança, sacode a criança e tenta matar a criança. Num surto, a senhora da casa, então, assusta a sua própria filha e diz: mãe, sou eu. A Anne diz: mãe, sou eu. Ela tentou nos matar de novo. Então isso tudo ali está num déjà vu, nós não sabemos. Ela então procura na parte de cima e descobre que Anne tem razão e que existem os outros na casa, existem outros espíritos na casa. Segundo Allan Kardec, a educação bem compreendida é a chave de todo o progresso moral. Então a educação, segundo Allan Kardec, nós vamos falar de um pouco de Allan Kardec, na França, que veio a fazer o livro dos espíritos através de reuniões espíritas. Era um professor que não acreditava que de um lado existia uma França popular, uma França rica, e do outro lado do Sena existia aquela miséria toda total. Não tinha nem luz na época, e ele começa a conversar com os espíritos na casa das pessoas. A sua esposa, Amélie Gabrielle Bordet, que era também professora e poetisa, escreveu Contos Primaveris. Ela assume no final seus livros todos e as mensagens de carta, que Allan Kardec explode no mundo, começa a conversar com os espíritos e os espíritos começam a falar com ele nas mesas girantes. Não era mais um conto, não era mais uma fantasia, mas uma realidade. E ele implementa isso dentro do universo espírita francês em 1886, por aí. Ele recebe congratulações do mundo inteiro, mas em contraposto, ele sabe que está lidando com o mal, sabe que vão tentar matá-lo, sabe que entre os próprios médicos que quando ele lançou o livro se lançaram contra ele num surto de vaidade, querendo os nomes, mas ele não podia dar porque a Igreja Católica estava em cima dele. A Igreja Católica queima os livros dele todo no pátio,
é perseguido, sua casa, ele é considerado um bruxo, é considerado um feiticeiro. Os médios são consideradas bruxas. Na escola onde as meninas, que eram médios, Caroline e Júlia, que estudavam num colégio de freiras e faziam mensagens psicografadas, falavam com os espíritos, dentro das aulas de catequese, tudo, elas foram praticamente perseguidas do colégio, colocadas como pessoas não gratas e pessoas perseguidas pela própria Igreja Católica e as vizinhanças, e a casa delas foi alvejada, e o pai disse: não envolva nem as filhas, que elas vão se casar. Então, tudo isso Allan Kardec participou, convencendo as pessoas ao não suicídio, levando os espíritos, colocando o livro dele no Rio Sena, na ponte do Rio Sena, onde as pessoas se suicidavam, que era o maior portal energético ali negativo. Ele conseguiu salvar muitas pessoas, e não só através dos livros dele. Houve diversas personalidades, como o Dr. Bezerra de Menezes, médico e militar, Joana de Ângeles, Khalil Gibran. Khalil Gibran, então, com a poesia dele: quando o amor ele subir à sua altura para acariciar os seus ramos mais macios que estremecerem ao sol, também desceriam as suas raízes e agitá-las aderidas à terra. Tudo isso o amor vai fazer para você, só para você saber todos os segredos do seu coração. Khalil Gibran, que estava envolvido e apaixonado por Mary Haskell, que em suas memórias afetivas ele coloca todo esse patamar em outra liturgia. Também eram espíritas, dentro desse conteúdo todo. Então, voltando a casa, eles lutam, a mãe começa a ver os espíritos, e lá na mesa, uma senhora, ela sobe ao sótão dos empregados, e lá está os livros dos mortos, aonde tem um monte de fotografia de pessoas mortas nos livros. E aí ela olha aquilo tudo, despede para a Berta queimar. E ela pergunta à senhora: eu quero saber a sepultura do Vitor, procure aqui a sepultura do Vitor. Enquanto isso, eles estão escondendo as sepulturas no jardim. O senhor Johnson esconde as sepulturas com as folhas. E a senhora Berta diz: é hora dela saber. E quando ela vai no nevoeiro em busca do padre. O nevoeiro é tão intenso que ela se perde e encontra ali o seu marido. Ou seja, ela encontra o seu marido no nevoeiro e ele a abraça e volta para casa. Voltando para casa, ele deita na cama e começa a entrar em surto. E ali ele diz que não pode ficar. Ele fica com ela uma hora, um dia, mas diz que não vai poder ficar, que ele tem que voltar para a guerra. E isso tudo começa a mexer com a cabeça dela. Ela então começa a tomar os comprimidos, e aí ela pega no dia seguinte, vê que não tem cortinas na casa, fica apavorada, porque os seus filhos começam a gritar, porque o lúpus o devora, fazendo feridas no seu corpo. Então ele pega e, consequentemente, ela vai atrás dos empregados e diz: vocês têm que ir embora, me deem a chave, quer dizer, me deem as chaves das portas, dos portais. A moça então diz: a senhora não pode fazer isso, e bota eles para fora com uma arma. Lá do lado de fora, a menina então pula de noite para a procura do pai e descobre as sepulturas da Berta e de todos eles ali e grita. Ela no sótão procurando as coisas, vê uma fotografia enterrada na cama, presa dentro da cama dos empregados, que é a foto dos empregados falecidos, mortos. Então todos os três ali eram espíritos. E ela então se depara que ela está vivendo com os espíritos na casa dela. Ela bota os espíritos para fora, toque de arma, tira, os espíritos não morrem, ficam do lado de fora na porta. Ela diz: senhora, nós viemos ajudar, nós somos espíritos da casa, nós viemos ajudar a senhora vai precisar de nossa ajuda. E aí eles entram e ela, na mesa espírita, uma médium que não tem visão ocular, começa a escrever os espíritos. E aí a menina Anne começa a reportar mediunicamente para a médium, que está ali escrevendo junto com a família que vive ali, a família do Vitor. A família do Vitor disse: nós vamos embora dessa casa agora, imediatamente. A mesa se balança e os espíritos encontram-se naquele lugar ali. Todos os espíritos reunidos, inclusive da mãe. A mãe mata a sua filha. A senhora da casa matou as duas crianças, sufocada com o travesseiro, e estourou sua própria cabeça após descobrir a morte do seu marido nas cartas de guerra. Então isso tudo tem a ver com o cunho espiritual. Todos ali estão mortos. E os que estão vivos é o Vitor, que está na casa indo embora. O Vitor vai embora e eles permanecem na casa para sempre, no castelo para sempre. Então, dentro dessa simbologia espiritualista, vivemos em dois mundos. Eles estão conosco,
eles estão aqui 24 horas, eles falam, eles têm anseios, a mediunidade os traz de volta à vida, e Allan Kardec, Dr. Leon, ele transportou isso para toda a nossa realidade, mundialmente sendo atacado, foi vitimado. Sua esposa Gabriele fica com seus manuscritos após sua morte, começa a escrever para as pessoas e muda também o perfil totalmente do Senhor, colocando poesia, poetas antigos e renomados nas reuniões espiritualistas após a morte do médico. O médico foi terrivelmente atacado, queriam que ele morresse a todo instante, porque quem traz uma revelação traz inimigos potentes, inimigos da baixa vibração, do baixo astral, e que devem ser contornados dessa história, tá bom? Então essa brilhante cinematografia mostra que nós estamos em dois mundos, que possivelmente nós podemos estar em dois mundos e que as pessoas convivem com os mortos o tempo inteiro. Então essa história de estar morto, que a Igreja Católica colocou e articulou durante esse tempo todo, talvez não seja um fundamento existencial para certas pessoas e para outras seja existencial. Nós não sabemos, mas sabemos que eles estão entre nós e que podem tocar na nossa vida, podem passar mensagens, podem tocar nas nossas mãos, nos objetos, quebrar os objetos da nossa casa, mostrar sinais de um animal, mostrar sinais afligidos, e algum tipo de situação pode ser existencial dentro desse contexto. Eu sou Márcia, médium vidente sensitiva e clarividente. Estou no Instagram fazendo previsões. Obrigada por sua visualização.